Oi, gente! Vamos começar o nosso vídeo educativo de hoje, hein? Eu sou Arielle e teremos convidados especiais, como Ana Vitória, Leonardo, Alexandre e Abner. Vamos começar? Fala aí, Ana, como tudo isso se iniciou. A eletricidade é um dos fenômenos mais incríveis e a sua manifestação mais poderosa e intensa é o relâmpago. Nós iremos contar a história de como começamos a imaginar maneiras de controlar essa força natural e de como conseguimos dominá-la. Vamos iniciar uma história de mais de 300 anos de puro estudo e experimentos extraordinários, além das disputas de gênios para o controle do seu poder. Tudo se iniciou na Grécia Antiga com o filósofo Tales de Mileto, que observou o processo de eletrificação dos objetos, na qual, ao submeter o objeto a um atrito, alguns adquiriam capacidades elétricas temporárias. E foi assim que ele descobriu a capacidade de eletrificação. Porém, a verdadeira revolução elétrica acontece a partir do início do século XVIII, com uma demonstração de um experimento na Sociedade Real de Londres feito por Francis Hawkesby, que consistia em uma esfera luminosa. Atualmente, esse experimento não é incomum. No entanto, em uma época onde a eletricidade não passava de uma curiosidade de entretenimento, a máquina de Hawkesby produzia eletricidade que poderia ser observada. Mas vocês sabem que inicialmente sua máquina não foi aceita de imediato por intelectuais, né? Mas sim pelos ilusionistas que se autodenominavam eletricistas. Conforme a Europa e a Inglaterra demonstravam cada vez mais interesses nos espetáculos, realizavam truques envolvendo eletricidade. Trazia o questionamento de que o fogo elétrico poderia servir para além do entretenimento. Olha, eu me lembro de um moço chamado Stephen Gray que era fascinado pela eletricidade. Você pode nos contar um pouco sobre ele, Abner? Sim, vamos lá. Como você mencionou, Stephen Gray era também fascinado pela eletricidade. Após um acidente que o deixou paralítico, ele começou a fazer seus próprios experimentos elétricos. E em um deles contava com a máquina de Hawkesby e que através dele descobriu que o fluido elétrico passava por alguns materiais e de outros não, o que o levou a dividir o mundo em dois tipos de substâncias, as isolantes e as condutoras, cruciais até nos dias atuais. Porém, seu experimento trazia um inconveniente. Ele não conseguia reter a eletricidade por muito tempo. Assim, um professor chamado Peter van Musschenbroek vinha tentando encontrar uma forma de tentar armazenar a carga elétrica que, por causa de um erro em um de seus experimentos, conseguiu armazenar eletricidade durante dias. Esse experimento recebeu o nome de garrafa de Leyden. A partir de 1745, a notícia sobre a garrafa se espalhou mundo afora. No entanto, mesmo se tornando um fenômeno global elétrico, ninguém sabia como funcionava. Então perguntas começaram a surgir. Assim, os pensadores de meados do século XVIII encaravam o desafio de respondê-las. 10 anos depois, um colonizado americano, Benjamin Franklin, vinha em busca pela ciência racional, com ênfase na eletricidade, como uma forma de combater a ignorância e o culto aos falsos ídolos. Ele decidiu explicar em termos racionais o que muitos pensavam ser fenômenos mágicos, especificamente com os relâmpagos, ou seja, que ele era da mesma eletricidade que o homem conseguiu produzir. Mas vale a pena ressaltar que em uma de suas experiências bem-sucedidas, ele observou que a eletricidade funcionava como crédito, na qual chamava de positiva, e débito, que seria a carga negativa. Segundo Benjamin Franklin, a eletricidade positiva, que seriam os de natureza dos corpos maiores, sempre buscava a natureza negativa, que seriam os corpos menores, o que explicaria o mistério da garrafa de Leyden. Henry Cavendish,
um apaixonado pela ciência experimental, ao descobrir a existência de um peixe chamado tremelga, que no século XVII e XVIII tinha chamado a atenção dos eletricistas, devido à sua picada, que tinha a capacidade de derrubar um homem, e aparentemente, ao estudá-lo, viram que era semelhante ao choque da garrafa de Leyden. Para entender como o ser vivo produz eletricidade, ele decidiu criar seu próprio peixe artificial. E após um experimento, se convenceu de que o peixe era elétrico. Todavia, o cientista ainda tinha um problema, pois, embora o peixe real e o artificial tinham choques fortes, o peixe verdadeiro nunca soltava faíscas. Em 1773, teve a resposta da problemática, na qual descobriu que se tratava da diferença entre a quantidade e a intensidade elétrica, em que no peixe real eram menores. Então, galera, é muita, mas muita história para contarmos, não é mesmo? Bom, dando continuidade, me recordo que a próxima etapa da eletricidade veio à tona por causa de uma rivalidade. Vocês acreditam nisso? Bom, mas sim, essa rivalidade foi entre Luigi Aloysio Galvani e Alessandro Volta. Eles tinham diferentes formas de ideias de mundo que moldaram como eles estudavam o fascinante assunto da eletricidade. Mas quem vai contar melhor sobre isso é nossa amiga Ana. Bom, Galvani tinha interesse no uso da eletricidade nos tratamentos de saúde, na qual acreditava que seus experimentos mostravam que o corpo humano funcionava usando a eletricidade animal. Seria um fluido do cérebro que corria pelos nervos até os músculos, onde se transformavam em movimentos. E para comprovar, fez um experimento com o sapo morto e com uma máquina que gerava carga eletrostática. Ligou a carga bem acima da perna do sapo, que se move assim que recebe a carga. Porém, Volta acredita que a eletricidade não vinha do animal, mas de uma fonte que vinha de fora. Alessandro Volta acabou então com as teorias experimentais de Galvani quando começou a estudar os artigos de Henry Cavendish, criando sua própria versão artificial do peixe tremelga, na qual ele empilhou chapas de metal em cima de papel com ácido diluído, e foi assim que ele criou a primeira pilha. Através desses experimentos foi descoberto que a eletricidade da pilha era contínua, chamada de corrente elétrica. Graças à eletricidade fluida de forma constante, foi possível isolar elementos químicos com mais facilidades, abrindo caminho para desenvolver a química e a indústria moderna. A pilha de Alessandro Volta mudou tudo e, em sua homenagem, uma medida elétrica foi nomeada em seu nome, o Volt. Ah, que bacana! Não fazia ideia dessa curiosidade. Mas vamos continuar. Leonardo, nos conte aí como finalizou essa era. Por fim, o momento que marcou o fim de uma era e o início de outra foi quando Humphrey Davy construiu a maior pilha do mundo. Com mais de 800 pilhas voltaicas, Davy ligou a pilha a 2 filamentos de carbono e uniu as pontas. O fluxo constante de eletricidade da pilha que tinha passado pelos filamentos passou pelo espaço vazio, fazendo surgir então uma faísca constante e de brilho intenso, e das sombras fez-se a luz. Mas essa história está longe de acabar. Ainda temos o exemplo de muitos experimentos que impulsionam cada vez mais o controle da eletricidade, além de já estarmos chegando em uma das maiores guerras da corrente elétrica, uma história de atrito entre dois gênios e descobertas extraordinárias. Sobre esse atrito, iremos contar mais à frente. Antes, a Abner vai nos contar um pouquinho sobre Faraday. Um jovem chamado Michael Faraday aprofundou o nosso conhecimento sobre a eletricidade. No intuito de Faraday, traçou seu caminho para a fama e fortuna, recriando o trabalho de Hans Christian, na qual consistia em passar a corrente elétrica com um fio de cobre e, ao aproximar uma agulha de bússola magnética, fazia a agulha girar, demonstrando pela primeira vez que a corrente elétrica cria uma força magnética. Com isso, Michael Faraday, através de pesquisas, concluiu que há um fluxo de forças atuando entre o fio e a agulha. Para comprovar,
criou um circuito. E esse dispositivo foi o primeiro a converter corrente elétrica em movimento contínuo, ou seja, criou o primeiro motor elétrico. Faraday descobriu também a condução, na qual ele criou energia elétrica através da mecânica. O primeiro dispositivo que tirou a eletricidade do laboratório e entregou nas mãos de pessoas comuns foi o telégrafo. Para entendê-lo, precisamos compreender um tipo especial de ímã, o eletroímã. Funciona quando há uma corrente passando por ele. Alguns cientistas demonstraram a força dessa corrente levantando pequenos pesos, mas foi Joseph Henry que construiu um eletroímã capaz de levantar 1,5 toneladas de metal. Porém, foi ao colocar o ímã muito mais distante de um cabo que conseguiu controlá-lo à distância. Ou seja, se a eletricidade pode ficar visível estando distante da fonte original de energia, assim temos uma fonte de comunicação instantânea. Em 1850, a Europa e os Estados Unidos foram cruzados por bases terrestres de cabos de telégrafos, mas a comunicação instantânea global era inalcançável devido à existência de cabos capazes de levar mensagens entre as duas maiores nações da época. Nesse mesmo ano, empresários americanos e engenheiros britânicos se uniram para provar que a comunicação instantânea poderia ser possível. Mas, infelizmente, as tentativas terminaram em desastre. Foi, então, em 1858, que dois cabos foram unidos, em pleno Oceano Atlântico. E após isso, estava o primeiro elo entre as duas maiores nações. Porém, foi visto que fazer essa transmissão não seria tão direta quanto esperado. Ao estudar a eficiência do cabo submarino, começaram a compreender que nem sempre a corrente elétrica flui feito água. Ela também criava ondas eletromagnéticas invisíveis. Essa descoberta solucionou os problemas do telégrafo submarino do Atlântico. Ao possuir o conhecimento de como os pulsos elétricos se moviam pelo cabo, foram feitas melhorias em sua composição e elaboração. Então, em 1866, foi enviada uma mensagem clara e nítida, tornando a informação que levaria meses para serem transmitidas em minutos e segundos. Sim, galera, chegou o grande momento de falar sobre os gênios que revolucionaram e que mencionamos anteriormente. Começa aí, Ana. Até o século XIX, só conhecia-se um meio de produzir luz, através das chamas. Thomas Edison, um grande inventor e empresário, reuniu engenheiros jovens e talentosos em um laboratório de ponta, os quais começaram a desenvolver um tipo diferente de lâmpada elétrica, a lâmpada incandescente. E após isso, desenvolveu um meio inovador de distribuir a eletricidade. Mas nessa época, quem quisesse usar essa eletricidade teria que ter seu próprio gerador para gerá-la. Sua ambição era grande. Ele queria iluminar a maior cidade do mundo, Nova York. Então, Thomas Edison e sua equipe estavam prestes a lançar o projeto mais caro e arriscado, a primeira usina elétrica dos Estados Unidos, gerando corrente contínua e direta. Entretanto, seria extremamente caro fornecer energia a comunidades pequenas. Mas uma pessoa chamada Nikola Tesla propôs um método de transmissão de eletricidade através de uma corrente alternada. Essa corrente elétrica alterna o movimento em uma direção, assim como na direção oposta rapidamente, diferente da corrente contínua. E aí, através do aperfeiçoamento dessa ideia, grandes usinas elétricas poderiam distribuir energias por longas distâncias e atender a uma imensa demanda. No entanto, a corrente alternada foi vista como algo perigoso demais, e por seus concorrentes, essa ideia foi ainda mais disseminada.
Em 21 de maio de 1881, em um encontro de grandes eletricistas, foi feita uma exibição sem usar nenhum material de proteção, onde dezenas de milhões de volts foram produzidas por uma bombina de Tesla, a qual atravessava o corpo dele até uma extremidade de uma lâmpada que segurava, mostrando que, quando a manejada corretamente, poderia ser segura. Então, em 1896, a nova usina elétrica foi concluída usando geradores que produzem a corrente de Tesla, finalmente gerando quantidades de energia que poderiam ser distribuídas. Nikola Tesla acaba conseguindo apresentar a sua invenção para alguns grandes investidores, conseguindo assim o apoio para o avanço de seu projeto, criando um sistema no qual o motor com corrente alternada consegue funcionar quase sem fricção, podendo fornecer energia de maneira mais eficiente que o sistema de corrente contínua de Edison. A corrente alternada consegue fazer quase qualquer tipo de máquina funcionar. Ou seja, esse motor permite que você use a eletricidade para todo tipo de aplicação. O motor de Tesla acaba chamando a atenção de George Westinghouse, o qual acaba pagando cerca de 2 milhões de dólares pelas patentes do projeto. E juntos, Westinghouse e Tesla construíram um sistema de energia para concorrer com o de Edison. Assim, Edison começa a sentir-se ameaçado, tornando seu objetivo mostrar que a corrente alternada é letal. Para provar seu ponto de vista, ele acaba fazendo uma campanha negativa, fazendo demonstrações para os jornais eletrocutando animais e, posteriormente, cria a primeira cadeira elétrica com o sistema do seu rival, matando um prisioneiro. E sim, enviar eletricidade a grandes distâncias pode ser letal, porém Tesla recorreu ao novo dispositivo desenvolvido por engenheiros europeus, o transformador, que tornou a corrente alternada segura, quebrando com a propaganda negativa de Edison. Caraca, que disputa, hein? Bem, mesmo no final, com todas as propagandas negativas sobre a corrente alternada, ela se tornou a vencedora da batalha decisiva da Guerra das Correntes, sendo, enfim, aprovada e comprovada sua grande eficiência sendo aplicada em grandes escalas até dias atuais. E por hoje é só. Ficaremos por aqui, pessoal. Até mais. Beijos, beijos.